Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande alegria. Mais um dia do Senhor em que nós nos reunimos com o intuito de louvarmos ao nosso Deus, aquele que governa soberanamente. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, dia do Senhor. Obrigado porque nós somos alcançados pela tua graça e por isso nós estamos aqui reunidos como igreja para louvar o teu santo nome em espírito e em verdade. Que nesta manhã possamos nos alimentarmos e nos nutrirmos da tua palavra e assim sermos transformados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na série O Ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito. Chegamos, salvo engano, à 20ª exposição deste livro de Juízes e na segunda parte da história controversa de Jefté. Algo que alguns de vocês, viviam me perguntando, como eu havia dito, o que você pensa a respeito do voto de Jefté? O que você pode dizer? Porque realmente é um texto, talvez o mais difícil que eu já trabalhei, um tanto pesado devido às circunstâncias, mas será de grande edificação para as nossas vidas. Então hoje nós trabalharemos em Juízes, capítulo 11, dos versículos 29 ao 40, e com o título do nosso sermão, Quando a fé sem conhecimento produz tragédias no povo da aliança. Quando a fé sem conhecimento produz tragédias no povo da aliança. Como nós lemos no Salmo 99, Deus é santo, justo e governa com retidão. Estabelece o contraste com a atuação distorcida de Jefté. Na nossa página inicial do boletim, Salmo 41, versículo 3, extrai muito bem o que nós vamos trabalhar. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Essa é uma conexão direta com o voto precipitado de Jefté. Esse sermão, ele está baseado também na nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, no seu capítulo 23, quando vai falar dos votos e juramentos. Então, juramentos devem ser feitos com verdade, justiça e juízo. Os votos devem ser feitos somente a Deus, com entendimento e não precipitado. Jefté viola todos esses princípios, pactualmente falando. Sobretudo, Deus perdoa pecados profundos, prepara o caminho para Cristo. Então, apesar de uma história difícil, nós temos a esperança no Rei Perfeito. Crianças, recentemente nós falamos sobre a dificuldade
de vocês andarem sozinhos pela rua. Geralmente o papai e a mamãe segura bem firme no seu braço, para que você não saia correndo e um carro possa lhe atropelar. Isso ocorre porque o pai e a mãe impõem limites a você. Então pensa em uma circunstância em que você gostaria muito de agradar ao papai ou à mamãe. Mas para fazer isso, você toma uma atitude fora da realidade em que você se encontra, e você se coloca em uma posição de risco. Mas tudo isso pensando em agradar ao seu pai ou à sua mamãe. Você está disposto ou disposta a cruzar qualquer limite para agradar o papai e a mamãe. Mas, fazendo isso, você vai agradar o papai e a mamãe? A sua intenção pode ter sido boa, mas a sua decisão foi precipitada. Porque você agrada o papai e a mamãe fazendo aquilo que o papai e a mamãe estabeleceu para você. Não é descumprindo a ordem do papai e da mamãe que você vai agradá-los. É bem assim um soldado em uma guerra. Então, antes de ele entrar em uma batalha, ele, com medo de perdê-la, faz uma promessa desesperada. Se eu vencer essa batalha, eu vou fazer qualquer coisa. O problema é esse qualquer coisa. Porque quando você está disposto a fazer qualquer coisa, certamente você estará disposto a pecar contra Deus. Por isso, a sua promessa também foi precipitada. Essa é a história de Jefté, um homem que foi levantado por Deus, um homem que tinha uma fé real, mas que não conhecia bem o Deus a quem ele cria. Por isso, ele tentou barganhar com Deus, e o que ele colheu foi a dor. Deus usa homens com fé, mas não aprova sua ignorância pecaminosa. Este é um princípio básico que nós vamos trabalhar a partir de agora. Você pode ser um eleito, um salvo, remido pelo sangue de Cristo, e ainda assim transgredir a lei de Deus, sem a reprovação santa do nosso Pai. Por isso a palavra-chave nesta manhã é precipitação. Os papais devem trabalhar com os pequenos essa palavrinha. Não hajam precipitados. Não tomem decisões precipitadas. Escute o que o papai vai dizer, o que a mamãe vai dizer. E mais ainda, se atente ao que a Escritura diz, para que suas ações não sejam pecaminosas. Nossa afirmação teológica está um pouco grande, por isso eu vou lê-la e repeti-la. Deus salva e usa homens com fé verdadeira, mas não aprova nem participa de sua ignorância pecaminosa. Antes, expõe que fé sem conhecimento correto de Deus pode produzir tragédias, mesmo dentro do pacto, revelando que sua santidade exige que seja adorado conforme a sua lei e não segundo a imaginação humana. Deus salva e usa homens com fé verdadeira, mas não aprova nem participa de sua ignorância pecaminosa. Antes, expõe que fé sem conhecimento correto de Deus
pode produzir tragédias mesmo dentro do pacto, revelando que a sua santidade exige que seja adorado conforme a sua lei e não segundo a imaginação humana. Então, se nós observarmos o texto de Juízes 11, veremos que ele se desenvolve como uma escada descendente, principalmente a partir de agora, dos versículos 29 ao 40. Então, primeiro nós veremos um homem capacitado por Deus. Depois, veremos um voto distorcido diante de Deus. E, por fim, uma tragédia consumada diante de Deus. Vamos ao texto. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela, filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém. Nosso primeiro ponto: uma fé sem conhecimento produz votos pecaminosos. Juízes 30 e 31. Note que eu estou partindo já do versículo 30, porque no 29, o que nós estamos observando, além de que o Espírito veio sobre Jefté, está descrevendo aqui o trajeto que ele fez. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O voto nasce de uma teologia distorcida, porque Jefté tenta negociar com Deus. Se, com efeito, me entregares os filhos de Amon. Ora, Deus já havia concedido o Espírito a ele no versículo 29.
Mas o que nós estamos vendo é um voto que não nasce de uma fé, mas sim da insegurança de Jefté em relação à batalha que ele vai enfrentar. A estrutura desse voto revela uma barganha com Deus. Porque você tem uma condição mais uma promessa. Isso era até uma forma comum no Antigo Testamento. Porém, neste episódio, é muito distorcida da realidade em que os israelitas faziam votos com Deus. Porque, na verdade, o que Jefté está fazendo é tentar controlar Deus. Se o Senhor fizer dessa forma, me concedendo a vitória, então farei desta forma. Há uma inversão de valores e realidades aqui. Ao invés de Deus estar dirigindo, governando o que Jefté deveria fazer, Jefté que está governando e dirigindo o que ele gostaria que Deus fizesse. E essa barganha que Jefté está realizando aqui, é oriunda de uma ignorância quanto à lei. Jefté ignora diretamente o texto de Levítico 18, 21 e Deuteronômio capítulo 12, versículos 31. Antes de nós irmos para este texto, há uma recapitulação aqui. Note que nós subscrevemos uma teologia aliancista e, portanto, nós entendemos que aqui, no livro de Juízes, a aliança que está em vigência é o pacto mosaico. Ok? Então, tudo aquilo que foi estabelecido com Moisés está vigorando onde os israelitas estão aqui em Juízes. Então, o que Jefté decide fazer vai contra a aliança estabelecida por Deus com Moisés. Vamos olhar lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21. Capítulo 18, versículo 21. E da tua descendência não darás nenhuma para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Agora, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. 12, 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, a partir desses textos, vocês já vão começar a entender qual a posição que eu vou defender aqui em relação ao voto de Jefté. Porque há duas correntes de interpretação e eu vou defender apenas uma. Ok? Ou seja, Jefté conhecia práticas pagãs mais do que a lei de Deus. Isso decorre de uma influência cultural e sincretista que ele estava inserido. O que é sincrético? Sincretismo, sincretista. Alguém que está rodeado de diversas religiões. Uma pessoa que está... Sabe aquela pessoa que fala, olha, Deus está em todas as religiões? Está na Umbanda, está no catolicismo,
está no espiritismo, está nas igrejas evangélicas. Isso é sincretismo religioso. O que é anátema? Se nós retrocedermos um pouquinho, em Juízes, capítulo 10, no versículo 10, diz o seguinte: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Os irmãos vão lembrar que essa expressão Baalins não são vários Baals, mas são pseudodeuses que tinham por finalidade o mesmo tipo de culto híbrido que Baal recebia dos seus idólatras. Então, Israel adorava ao deus Micom, que era dos amonitas, e a um deus chamado Camós, dos moabitas. Porque eles, em outra oportunidade, eles estavam subjugados por essas forças, por esses exércitos amonitas e moabitas, como nós já trabalhamos. Então, dentro deste contexto, Israel subjugado permitiu que a cultura pagã desses povos entrasse na cultura de Israel. Por isso que o pai de Jefté, ele tem uma relação com uma prostituta que adorava no templo a esses deuses. Essas práticas pecaminosas eram algo bem comum no meio de Israel. Então, Jefté é oriundo de uma prostituta e também de um relacionamento adúltero. Ele é expulso pelos seus irmãos e ele se torna um criminoso. E ele vive em culturas pagãs. Então, o entendimento que ele tem a respeito de adoração vem dessas culturas pagãs, percebem? Qual era o tipo de adoração de Milcom e Camós, os deuses amonitas e moabitas? Eles recebiam pessoas como holocaustos. Qual era o tipo de adoração a Baal, se não um sacrifício humano? Em 2 Reis 3:27, esses povos eram conhecidos por sacrifícios de crianças. E votos semelhantes existiam em culturas cananeias e até em Cartago. E eram vistos como atos sérios de devoção aos deuses pagãos. Então, na verdade, Jefté não age como um israelita fiel, mas como um pagão religioso. Agora, é bem difícil esse texto. Em alguns momentos eu vou utilizar de eufemismos aqui. Bom, nós sabemos que existem votos, como nós lemos em nossa confissão. E existem alguns exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 ao 22, nós vamos ter o voto de Jacó. Se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Em Números 21, versículo 2, Israel, se entregares este povo, destruiremos suas cidades. E lá em 1 Samuel 1:11, o voto que Ana faz com Deus. Se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor.
que é a diferença do que está acontecendo aqui com o voto de Jefté? Todos tinham relação coerente com o pedido. O Jefté não. Tudo que eles estão pedindo seriam para consagrar ao Senhor. E era algo legítimo e não abominável a Deus. Mas o voto de Jefté é diferente. Veja, Jacó pede proteção e promete fidelidade. Israel pede vitória e promete consagração da cidade a Deus. Ana pede um filho e entrega o filho ao Senhor. Porém, o voto de Jefté é mais por uma insegurança em relação a uma derrota e ainda mais um ato pecaminoso comparado aos deuses pagãos daquela época. E por que ele faz isso? Porque Jefté ainda não tem um pleno conhecimento de Deus. Embora nós lemos aqui que no versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre ele, a teologia de Jefté está sendo desenvolvida. Isso parece bem estranho, não é verdade? Mas aguardem alguns minutos. João Calvino, ele diz o seguinte: nada é mais perigoso do que servir a Deus segundo nossa própria imaginação. Eu acho que Deus vai se agradar disso. Eu acho que é assim. Na minha opinião, é assim. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. O zelo sem conhecimento é fogo estranho no altar do Senhor. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Quem já ouviu isso? Olha, se Deus fizer assim na minha vida, então certamente eu farei assado. Se eu me sacrificar ainda mais, Deus vai me abençoar muito mais. Quanto mais eu der, mais eu vou receber. Tem até um famoso aí na internet, né? Ou dá ou desce, ele fala. Se eu der algo muito valioso, Deus vai responder a minha oração. Quem já ouviu isso? Isso é exatamente o erro de Jefté. Exatamente assim. É isso que as pessoas fazem. Por falta de um conhecimento de quem Deus é, as pessoas passam a adorar pseudo-deuses. E esses pseudo-deuses, essas pessoas dão uma nomenclatura de que este é o Deus da Bíblia. Isso ocorre muitas vezes nos púlpitos das igrejas, neste exato momento, e mais tarde, há muitas igrejas profanando o Evangelho de Jesus Cristo, com um discurso de piedade, de amor, quando na verdade eles estão subjugando a verdade, assassinando o Evangelho, corrompendo a graça, corrompendo pessoas, vivendo segundo o seu ego, segundo o seu orgulho, vivendo de uma maneira trágica aos olhos de Deus. Porque eles são ignorantes da Escritura. Eles afirmam que a letra mata para viver segundo a sua própria ignorância. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles prestam um culto híbrido, ralo, superficial. Eles não amam a Deus. Expressões como eu senti no coração de falar para você isso aqui.
pode chover milagres. Pode ter uma explosão de milagres. Se esses milagres não estiverem submetidos ao solo da Escritura, isso não procede de Deus. Deus então age em sua soberania e não aprova o pecado. Este é o nosso ponto 2. Veja os versículos 32 e 33. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de 20 cidades ao todo, e até Abel, Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Queridos, Deus concede vitória apesar do voto de Jefté. Não por causa dele, mas apesar dele. Porque graça é diferente de aprovação. O fato de Deus agir com sua graça e com sua bondade com você não significa que ele aprova suas decisões. E note que após o voto de Jefté, qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Silêncio. E o silêncio de Deus é teológico. O silêncio de Deus é pedagógico. Deus não responde, Deus não impede e Deus não corrige imediatamente. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem que estão fazendo a vontade de Deus porque elas estão vivendo relativamente bem. Deus tem sido gracioso para com essas pessoas. E aí então elas confundem a graça de Deus com a aprovação daquilo que elas estão fazendo. Elas estão indo contra Deus e ainda assim Deus agindo com a sua graça, com a sua bondade, mas elas estão sendo reprovadas por Deus. Vamos comigo lá em Romanos, capítulo 1. Porque o silêncio de Deus funciona como juízo. Olha o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Jefté passaria por um juízo temporário de Deus. Assim como todos aqueles que agem segundo a sua própria vontade e que não pertencem ao povo da aliança, receberão o juízo eterno
não apenas o juízo temporário. Agora, eu queria trazer aqui, fiz uma comparação, porque essa história nos leva a outra pessoa que também iria sacrificar o seu filho, e essa pessoa é Abraão. E eu quero fazer aqui uma comparação entre Abraão e Jefté. Então, qual era o propósito? Isso aqui está lá em Gênesis 22, tá? Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Isaque. Deus ali testa o homem. No caso aqui em Juízes, Jefté, o homem que testa Deus. Deus tem a iniciativa de falar a Abraão. Ele segura Abraão, não faça isso não. E aqui Deus silencia. Lá nós temos um patriarca da promessa. Aqui nós temos um filho rejeitado. O caráter de Abraão era um caráter obediente. Ele foi fazer exatamente o que Deus havia dito para ele. Mas aqui o que nós estamos vendo é um caráter sincrético. Deus não pediu para Jefté fazer isso. Lá, a vítima era o filho da promessa. Aqui nós temos uma filha anônima, que só aparece neste momento. O resultado é que Deus impediu Abraão de concretizar o que ele estava prestes a fazer. E aqui Deus não impede. Qual é o significado disso? Lá nós temos uma fé confirmada. E aqui nós temos uma infidelidade exposta. E o que nós temos então é o resultado da ignorância espiritual. Ou seja, a tragédia. E aqui nós estamos caminhando para o nosso ponto 3. A tragédia, então, torna-se inevitável. O texto diz que ela é a filha única de Jefté. Ele não tinha filho, nem outras filhas, era a única filha dele. Vamos entender dos versículos 34 ao 40. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela a filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, e de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté o Gileadita. Nós temos uma ironia flagrante aqui nesta porção do texto. Porque ao buscar vitória, Jefté destruiu o seu futuro. Ele não teria mais nenhum herdeiro. Porque ela era a filha única.
Mas notem que o coração de Jefté é exposto. Porque ele começa a acusá-la. Tu me faz me prostrar diante de vocês, diante de você. Ele tem aqui um tom acusatório. Como se a culpa fosse da filha, após o voto que ele havia feito. Como ela sai primeiro, e ele dá de encontro com ela, ele começa a culpá-la agora. Você é responsável da minha dor, do meu sofrimento. Por que você foi aparecer? Se fosse outro, pelo menos? Essa é a mentalidade de Jefté. Ele demonstra, então, o quê? Um egocentrismo. Tomado pelo ego. Ele se entristece. A dor que ele sente é centrada em si mesmo. Mas temos aqui um contraste com a filha, porque ela se mantém submissa, né? Ó, faz o seu voto, pai. O senhor já fez, agora não tem mais como voltar atrás. Ela está teologicamente correta, em submissão ao chefe da família. Note que o narrador usa a filha para interpretar a ação de Deus, ou seja, a justiça divina temporária contra Jefté. Agora, por que eu interpreto esta passagem como um sacrifício humano mesmo? Porque há duas possibilidades aqui. Se nós olharmos o texto, no versículo 37, disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Então, aqui tem 2 linhas de raciocínio. Algumas pessoas entendem que o voto de Jefté, na verdade, foi impedir que sua filha casasse. Portanto, ela permaneceria virgem para sempre e não concederia a ele descendência. E há bons argumentos. Há bons argumentos aqui. Primeiro porque no versículo 29, o Espírito Santo veio sobre ele. Segundo que, como nós descrevemos, isso seria contra a lei de Deus, sacrificar uma pessoa. Então, provavelmente Jefté, tendo conhecimento da lei, jamais iria fazer isso. E depois, ela chora por causa da sua virgindade e não com medo de morrer. Então, existem alguns argumentos para favorecer a posição não sacrificialista. É assim que chama a decisão aqui de Jefté. Mas eu não concordo com isso e eu vou explicar aqui alguns posicionamentos. Primeiro, porque o ambiente pagão reforça o cenário. Note que o sacrifício infantil era a devoção legítima para pagãos. Ok? E também não era comum, porque poderia dizer o seguinte, algumas pessoas interpretam que um animal poderia sair da casa de Jefté, então ele sacrificaria esse animal em holocausto a Deus, e então a promessa dele é que a filha se manteria virgem. Mas, historicamente falando, não era comum que animais transitassem pela casa. Ok? Então, não é algo aqui impulsivo, né? Jefté, ele age dentro da lógica que ele estava inserido. Uma cultura pagã. Ok? Então,
dentro dessa corrente sacrificialista, ou seja, que ele sacrificou literalmente a sua filha, eu fui atrás de mais bases, além da exegese que eu fiz a respeito do texto, mas eu também fui atrás de pessoas que pensam exatamente como nós estamos trabalhando aqui. Então nós temos alguns defensores da ideia de que Jefté sacrificou a própria filha mesmo. Nós temos Tertuliano, Orígenes, Agostinho, João Crisóstomo, o judeu Flávio Joséfo, João Calvino, Matthew Henry, Dele Ralph Davis e Timothy Keller. Então, esses são os principais defensores. E qual aqui o argumento principal? Primeiro, porque o texto traduz aqui a palavra holocausto. Certo? Então, essa palavra deve ser entendida literalmente. A filha ser entregue ao holocausto. Segundo ponto, há o silêncio teológico de Deus, de não impedir a ação de Jefté. Terceiro ponto, o contexto pagão que ele estava inserido. E a tradição histórica majoritária. Na posição não sacrificialista, nós temos homens como Jonathan Edwards, John Wesley, Adam Clarke, o comentarista Warren Wiersbe. São algumas pessoas aí mais conhecidas que afirmam que, na verdade, a filha foi dedicada à virgindade. Porém, o texto enfatiza uma tragédia, não uma consagração. Ela não estava sendo consagrada a não ser tocada por nenhum homem. A leitura natural do texto nos leva a uma conclusão de sacrifício mesmo. E a dor de Jefté é desproporcional a simplesmente um ato de consagração à sua filha a uma virgindade perpétua. E também nós temos o paralelo com as culturas pagãs, que reforça o sacrifício literal. Então a leitura sacrificialista é a mais coerente com o fluxo do texto. Então vamos lá. Vamos novamente fazer a leitura natural. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Primeiro ponto aqui. Geralmente, a genealogia era transmitida de pai para filho. Certo? Nós vamos encontrar, até mesmo na genealogia de Jesus, falando de mulheres que geraram homens. Mas na cultura judaica, essa ideia patriarcal se dá inevitavelmente pelo pai. Então, o texto enfatiza que ela era filha única, ele não tinha filho. Alguém pode dizer, tudo bem, mas a partir do momento que ela também não tenha mais filhos, de qualquer forma, o futuro dele estaria encerrado ali. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, tu me prostras por completo. É aqui que existe um argumento aqui um tanto desproporcional. Tu passasses a ser a causa da minha calamidade. Olha de onde ele está levando o assunto aqui. Ele está colocando em algo muito trágico para ele. Porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse, pai, me fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore 2 meses. Pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Por que esse texto aqui ele não está dizendo a respeito da virgindade dela? Somente. Porque
ela também está entristecida porque a vida dela chegaria ao fim sem que ela tivesse tido nenhum filho. Então, o futuro de Jefté e da sua filha encerrariam. Ela está chorando a virgindade não porque ela foi consagrada a permanecer virgem, mas porque ela morreria sem ter conhecido nenhum homem. Ela morreria sem trazer nenhuma geração posterior. Consentiu ele, vai, e deixou aí por montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Então, ou seja, antes mesmo de que ela pudesse conhecer algum homem, ela foi sacrificada. E olha o restante do texto. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. O que nós podemos aprender com essa história? Queridos, cuidado com votos precipitados. Como nós observamos em nossa confissão, votos devem ser conscientes, reverentes e não precipitados. Não adianta você chegar para sua esposa e falar, olha, em nome de Jesus eu nunca mais vou brigar com você. Porque não é verdade. Isso traz irreverência a Deus. Você está jurando em nome de Deus. Eu juro em nome de Jesus, não faça isso. Se você não cumprir, não faça isso. A ignorância bíblica destrói. Jefté não era religioso. Ele era ignorante. Esse é o problema dele. Porque fé sem doutrina é perigosa. Sabe como isso ocorre nos nossos dias? Muitas pessoas que estão inseridas em contextos sectários, quando algum parente, filho, pai, mãe, tio, sobrinha, desejam sair da seita para uma igreja bíblica, o sectário, por não ter um conhecimento bíblico, ele sacrifica a própria família. Eu não quero mais relacionamento com você. Você, para mim, agora morreu. Por que eles fazem isso? Porque eles são ignorantes a quem Jesus Cristo é. Eles não sabem quem é Deus. Por isso que eles entendem que a igreja sacrossanta é onde eles estão inseridos. Se não for aqui, você não é salvo. Se não for dessa forma, você não pertence a Jesus. E aí essas pessoas agem como Jefté. Porque elas têm um falso olhar piedoso para com seus parentes. Elas começam a chorar. Por que você saiu daqui? Era tudo melhor. Era tudo bom quando você estava aqui. Você agora é a causa da minha tristeza. Você destruiu nosso lar. Você destruiu nossa família. Existem um monte de Jeftés espalhado por várias pseudo-igrejas. E com isso nós temos o que? Uma idolatria moderna. Porque o idólatra, ele cria um Deus conforme a sua vontade. Ele tenta controlá-lo. Ele substitui a palavra de Deus pela imaginação. Ele não tem respaldo bíblico, mas ele sentiu no coração.
Alguma coisa soprou no ouvido dele. O Satanás que soprou no seu ouvido, miserável. Então, essa idolatria moderna, o Deus que eu sinto, Deus que me atende, o Deus que negocia. Isso é o Jefté de hoje. Então, já viram aquelas pessoas? Eu não gosto das igrejas reformadas porque são igrejas frias. Eu não consigo sentir Deus ali. O Deus que eu sinto não está ali. E aí você vai olhar para onde que ela sente Deus, não há Cristo ali. Não há Evangelho. Há um monte de bodes, blasfemadores, inimigos da cruz de Cristo. Então, essas pessoas, elas barganham com Deus no sentido de que, olha, nessa igreja aí, Deus nunca me concedeu nada, eu vou permanecer aqui porque aqui eu sei que Deus faz desse jeito. Eu sei que Deus atende às minhas necessidades. Então esse monte de Jefté, na verdade são sincréticos religiosos, porque eles misturam Yahvé com a cultura pagã. Queridos, nem tudo que se diz espiritual é bíblico. Se Cristo não é anunciado da maneira como ele é descrito pelas Escrituras, isso não é uma igreja cristã. Ah, mas é só um erro. É só um detalhe só. Esse detalhe vai te levar ao inferno. Que horror, pastor. Como assim? Quando você chegar lá naquele lago de fogo, eu estou aqui por um detalhe técnico. Tarde demais. Queridos, diante desse discurso a respeito de Jefté, nós somos facilmente levados à tentação a condená-lo. Quando eu trouxe vários exemplos de que pessoas se comportam nos dias de hoje exatamente como Jefté. Mas essas pessoas, porque é o seu amigo, porque é o seu pai, porque é a sua mãe, não. Ele está assim, mas é uma pessoa piedosa. O erro está no seu julgamento. Eu apenas vou ler um texto a vocês. Encontra-se em Hebreus capítulo 11. Diz o seguinte, primeiro versículo. Ora, prestem bastante atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Reparem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu vou repetir essa frase aqui, que eu gostei desse versículo. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí continua, os primeiros heróis. Ok? Vocês estão acompanhando comigo? Agora, olha o versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário
para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O mesmo Jefité, que tem uma história trágica, aparece aqui na galeria dos heróis da fé. Como assim? Isso já deveria estar muito claro, pelo fato de que eu iniciei descrevendo aqui na nossa afirmação teológica. Deus salva e usa homens com fé verdadeira, mas não aprova, nem participa de sua ignorância pecaminosa. Antes, expõe que a fé sem conhecimento correto de Deus pode produzir tragédias mesmo dentro do pacto, revelando que sua santidade exige que seja adorado conforme a sua lei e não segundo a imaginação humana. Por que tem uma história como essa aqui, de Jefité? Porque se você ler a Escritura sem ter o propósito maior, você sempre vai ler a Escritura errada. E qual é o propósito maior? Jesus Cristo! É para Ele que Jefité aponta. Porque Jefité ele possui uma fé real, mas um conhecimento distorcido de quem Deus é. Ele tem um zelo sem entendimento e uma liderança falha. Mas Cristo, ele tem um conhecimento perfeito do Pai. Ele tem obediência perfeita. Ele tem uma liderança perfeita. Enquanto Jefté faz um voto errado, fora da lei, baseado em barganha, Jesus Cristo cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Ao contrário de Jefité, Jesus Cristo, Ele mesmo se sacrificou pela sua igreja, sem barganha, sem distorção, mas por amor ao teu povo, para resgate de todo aquele que professa uma fé autêntica nele. Todas as vezes na sua vida que você barganhou com Deus, e sim, você barganhou. Não seja hipócrita. Antes da criação de todas as coisas, Deus já havia dito, eu salvarei você. Você não é tão diferente assim de Jefité. Mas a minha graça superabundou onde habitou o pecado. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é imutável, Deus é misericordioso. São atributos que eu estou descrevendo. E todos eles estão conectados um para com o outro. Por isso o amor de Deus é eterno, por isso o amor de Deus é misericordioso, por isso o amor de Deus é longânimo. E é esse amor que nos constrange. Porque se você achou a história de Jefité tão horrível que ele não merecia ser salvação, você também demonstra que você não conhece quem é Jesus Cristo. Porque Romanos 3 diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão.
mas por amor ao teu povo, à tua igreja, o Verbo se fez carne e tabernaculou em vida. E ele foi o sacrifício vicário, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Queridos, nós precisamos levar em consideração tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Nós precisamos entender que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão da nossa existência. Deus usa homens imperfeitos, mas reprova a sua ignorância. Como o Salmo 99, na nossa liturgia, Deus é santo. Como o Salmo 141, Ele controla a nossa boca. Como nós confessamos aqui, devemos fazer votos corretos. E como o texto de Miqueias, lido pelo nosso irmão Mateus, certamente temos a esperança no perdão de Cristo. Jesus Cristo é especialista em pegar miseráveis pecadores e transformar em santos que viverão para a eternidade, glorificando e exaltando para todos sempre. Amém e amém.